A gente tem visto que tem surgido várias leis, tem tido muito debate em relação a merendas escolares, o que pode, o que não pode, incentivos de alimentos orgânicos, retirada de ultraprocessados. E aí, queria saber sobre o que você sabe sobre isso, dessa questão de o quanto também a alimentação não interfere no processo de ensino-aprendizagem, as condições materiais das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente vê os alunos não terem nem comida e aí às vezes vai para a escola só para comer, porque não tem comida em casa. Queria já entrar com esse debate. Tá. Só para as pessoas não acharem que eu consigo falar sobre absolutamente qualquer assunto relacionado à educação do nada, me preparei para falar de merenda, tá? Uhum. Enfim, eu acho que pra gente entender o agora, marxistas que somos, a gente precisa entender a história por trás daquilo, entender em que condições as coisas se deram pra chegar na realidade que a gente tem hoje. Então, por que que só hoje a gente tá pautando uma diminuição na quantidade de transgênicos, na alimentação das crianças, de ultraprocessados, enfim, por que que a gente hoje tem isso em voga? E aí a gente precisa entender qual que é a nossa sociedade, né? A gente tem hoje em dia um governo que ele tenta ser progressista, mas flerta muito mais com ser amigo de todo mundo e não em atender as necessidades da população, e aí ele propõe determinadas coisas que são sim boas, mas que ainda querem garantir os interesses da elite dominante, que não são os nossos interesses, essencialmente são opostos. Só que a gente só tá nesse cenário agora. E nem sempre foi assim. E a gente tem políticas de alimentação escolar que elas têm quase um século aqui no Brasil. Antes de falar do que elas são derivadas, eu acho que a gente precisa entender o contexto do capitalismo, né? Porque a política de alimentação escolar, ela não surge no capitalismo, ela surge na União Soviética, quem diria, Que né? doideira. Foi em 1920, pouquíssimo tempo depois da Revolução, que o governo soviético ele começou a propor a criação de restaurantes comunitários populares, que eram as stolovaias. Esses restaurantes, eles não eram exclusivamente para estudantes. Eram lugares que tinham principalmente nos principais centros urbanos e eram bandejões, assim, do tipo, você passava no centro da cidade, tinha ali um bandejão, nas fábricas tinha um bandejão, e também nas escolas. E por que que o governo soviético fazia isso? Eles faziam isso porque uma das premissas do governo soviético era governar para o povo, e, portanto, eles queriam que a população, primeiro, não se preocupasse se sua criança está comendo e se ela está comendo direito, portanto, isso passa a ser uma responsabilidade do Estado, e segundo, que o trabalhador tivesse acesso à comida, que é uma coisa essencial para nossa manutenção da vida, Sim. de qualidade, ou seja, que nutrisse a população. Então, lá em 1920, a nutrição, ela era a qualidade nutricional, desculpa, ela era uma preocupação para o governo soviético e também para o trabalhador poder descansar. Ah, eles faziam isso porque o governo estava preocupado com a população? Com certeza, mas existia um aspecto político também, né? Porque a União Soviética, logo depois da Revolução, passa por uma guerra civil e tem questões geográficas ali de território e de acesso à comida e de estar em guerra. E alimento é um negócio que custa. Para produzir alimento, ainda mais naquele contexto, é muito caro, porque não é um solo amigável igual a gente tem no Brasil. E aí você deve saber falar disso muito melhor que eu, mas nem é esse o ponto. Para fazer essa alimentação comunitária, o governo gastava muito menos do que tem das pessoas comendo em casa. Então, a gente alimentar a população, não à toa, eu não sei se aí no Rio tem Bom Prato. A gente tinha os restaurantes populares que hoje em dia foram todos desativados já, assim. No meu bairro tinha um que eu lembro que na época que eu era adolescente, novinha, vivia cheio, assim, era R$ 1 a refeição e foi tudo acabando aos poucos, assim. Era adolescente novinha na época do governo Lula-Dilma, né? Exatamente. Então, isso tem muito a ver com política, alimentação e merenda, por isso que eu perguntei. Mas enfim, sai muito mais barato produzir comida para muita gente do que cada um fazendo a sua própria comida. Então, para além de economizar, as pessoas têm mais tempo para descansar, porque alguém vai estar se dedicando a cozinhar e todo o resto não precisa fazer isso. Isso deu muito certo na União Soviética, e aí o que os Estados Unidos fizeram? Copiaram. Só que a intenção da União Soviética era garantir o bem-estar da população, a intenção dos Estados Unidos era manter o trabalhador vivo para ser explorado. Então foi ali na metade da década de 20, e curiosamente, quando você pesquisa sobre merenda escolar, você vai encontrar em artigo acadêmico, tá? Falando que a origem da alimentação escolar é nos Estados Unidos. Não é. Na União Soviética isso aconteceu antes. Mas eu não achei nenhuma fonte falando da União Soviética relacionando a alimentação escolar. Eu encontrei fontes falando das stolovaias, mas não fazendo essa relação.
Sendo que existiam esses restaurantes também nas escolas. E aí os Estados Unidos, o que eles tinham? Fim da escravidão ali, recém. Um monte de gente sem trabalho, precarizado e não tendo acesso à comida e morrendo. Então eles precisavam que as pessoas parassem de morrer para elas poderem trabalhar e ser exploradas. E aí, vamos dar um salário bom? Não. Vamos dar o mínimo de comida que eles precisam para continuar vivos. E aí, foi assim que surge a ideia da merenda, da alimentação escolar. Eu provavelmente vou falar merenda, tá? Eu sei que o termo certo é alimentação escolar. Tudo bem. Merenda é muito legal. E é assim que surge no Ocidente, na sociedade capitalista, como uma política de vamos garantir que essa galera não morra. Continuarem crescendo e continuar tendo trabalhador. A gente teve políticas semelhantes aplicadas na Inglaterra, teve a polêmica lá do leite da Thatcher, maluca. Enfim, eram políticas muito semelhantes. As crianças morrem. Criança morre muito mais fácil do que adulto. Sim. Então, começou a se dar comida para criança em situação de vulnerabilidade para que elas chegassem na idade adulta e pudessem ser exploradas. É essa a origem da alimentação escolar no capitalismo. Aí a gente corta pro Brasil. Tá ficando claro? Sim. Que eu sou professora, então eu sigo uma linha. E aí a gente corta pro Brasil. No Brasil, em 1920, a gente ainda estava vivendo a República do Café com Leite. Era uma política extremamente burguesa. Tava cagando para a população. Então a gente simplesmente não tinha nada relacionado à alimentação para a população, alguma política voltada para a alimentação do povo no Brasil. Quando que o Brasil foi começar a se preocupar com isso? A entender se existia um problema de fome no Brasil? Depois da Revolução de 30, tá? Não foi, quando a gente fala revolução, eu acho importante falar, ela não era uma revolução socialista, era uma revolução militar. Então foi uma revolução que visava romper com a ordem, que era uma ordem dos latifundiários, né? Que era a República do Café com Leite, que só uma pequeniníssima parcela da burguesia latifundiária era beneficiada. E naquela época, uma coisa que é importante, os militares eles se entendiam como muito mais próximos da classe trabalhadora do que da elite. Dependente da patente ali, eles se identificavam muito mais com a classe trabalhadora. Enfim, a gente tinha esse modelo oligárquico e a gente teve essa ruptura e a transição pra Era Vargas. E uma coisa que foi muito importante nessa época é que não adianta só fazer ruptura quando você faz uma revolução. Você precisa garantir que aquela ordem que foi recém-estabelecida, ela se mantenha. Sim. E para isso você precisa de apoio da população. Então, para garantir que houvesse apoio da população nesse momento, o Vargas, ele, não sei se foi ele nominalmente, mas o governo dele pede que se faça um relatório de qual era a situação econômica da classe trabalhadora no Brasil. E aí, qualquer outra coisa que estava acontecendo no mundo, né? Porque as políticas nacionais, elas são influenciadas pelo mundo. A União Soviética tava dando certo pra caralho. E aqui no Brasil, na década de 30, os movimentos comunistas estavam crescendo. Então, havia a ameaça comunista no Brasil. E para não perder o apoio da população, para que ela não se voltasse para o comunismo como a solução para os seus problemas, naquele momento o governo Vargas, embora ele não fosse um governo socialista, ele entendeu que políticas de bem-estar social eram fundamentais para que ele tivesse apoio da população. Então, ele pediu esse inquérito sobre a situação da população. E aí, o resultado óbvio era que tanto a classe operária como a população como um todo, o pessoal que trabalhava no campo, enfim, tinham condições alimentares precárias. E aí, diante disso, ele tomou duas medidas. E isso a gente está falando uma década depois, em 1940. Instauração do salário mínimo e a segunda, que foi a política de alimentação. Esse salário mínimo, ele não era salário mínimo para todo mundo, igual a gente costumava ter, que já não dá para falar que a gente tem ainda, né? Porque... Muito obrigada, Temer, acabou com o salário mínimo. A segunda política que ele fez foi criar, também em 1940, o Serviço de Alimentação da Previdência Social. A Era Vargas foi o primeiro governo que ele funcionava, que foi nessa época que se estabeleceu que haviam partidos que ocupavam o Brasil inteiro. Antes disso, era tudo muito mais regional, embora regesse o Brasil inteiro. E era por esse motivo que... estados que não eram Rio, São Paulo e Minas, era tudo fudido. Muito mais fudido do que Rio, São Paulo e Minas. Porque os governos, eles vinham principalmente de lá e aí eles governavam pro lugar que eles estavam. E o resto que se foda. Enfim, a gente teve essa SAPS, que foi esse serviço de alimentação. Em 1945, ele criou a Comissão Nacional de Alimentação. E aí, a gente vai começar... Nessa época, na CNA, surge o Josué de Castro, que era um político, ele foi deputado, ele era progressista, e para além disso, ele tinha muitos contatinhos na Europa. Então ele era amigo da galera da ONU, ele fazia política com pessoas fora do Brasil.
E ele era muito engajado nessa pauta da alimentação do povo. Então, nessa época, ele, enquanto deputado, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tendo a CNA estando na mão da oposição, o que acontece? A CNA propõe que se crie uma lei de merenda escolar. Então, é aí que surge, em 1945, a primeira lei que diz que tem que dar comida para as crianças na escola. Só que a lei, ela é instaurada, ela é proposta pela CNA e aí eles fazem uma forte pressão pro Josué de Castro aprovar essa lei, porque do tipo, você não fala que tem que dar comida, então aí a gente propôs uma lei para dar comida. Se vira. Só que eles não dão condições, né, pra dar comida. E aí o Josué de Castro, o que ele faz? Ele articula com a galera da gringa, que ele conhece, e ele recebe muita doação. Eles começam a receber muita doação internacional, comida enlatada, principalmente, mas essa é a nossa primeira política de merenda escolar. Só tem um parênteses aqui que a gente precisa entender, que é, 1945, a escola não era acessível para quase ninguém. Então, embora houvesse essa política de alimentação escolar, instaurada em 1945, que não tinha a menor preocupação com a qualidade da comida, qualidade nutricional, não tinha a menor preocupação com a comida ser adequada à cultura do povo que estava comendo. Além de tudo isso, era uma parcela minúscula da população que tinha acesso à escola. Essa falta de acesso ela era por diversos motivos. Primeiro, não tinha escola para todo mundo, então entrava quem tinha mais facilidade de se manter. As escolas, elas funcionavam principalmente em regiões urbanas, então quem morava no campo também não tinha acesso. E muitas das pessoas, elas acabavam precisando evadir a escola. Ela era tecnicamente obrigatória para todo mundo dos 7 aos 12 anos. Mas aí eu vou trazer o exemplo que eu tinha em casa. Minha mãe, ela só estudou até... Minha mãe é da década de 50, ela nasceu em 50, mas aí ainda é a mesma época, politicamente falando. Ela estudou até metade do ensino fundamental 1, porque ela precisava cuidar dos 5 irmãos que ela tinha. Essa era a realidade da galera pobre, mas não só muito, muito pobre, tá? Da classe trabalhadora no geral. Quem tinha acesso era aquele trabalhador que era tinha um pouquinho mais de acesso, que tinha um trabalho um pouquinho mais prestigiado. Não era o caso da minha... Enfim, meu avô nem trabalho oficial tinha. Essa política, ela ainda não chegava na maioria das pessoas. Eu falei da educação básica, né? As pessoas, elas eram obrigadas a ir pra escola até os 12 anos. Naquela época, a gente ainda não tinha Fundi 1, Fundi 2 e médio. Era fundamental, ginásio e colegial. Nossa, minha avó fala assim até hoje. É normal. E pior que quando eu estudei, não era ensino médio ainda. Nossa. Era colegial. Entregando a idade, amiga. Eu acho bom falar da idade, porque primeiro que desmistifica a ideia de que quando você tem algo perto de 40 anos, você tá velha e acabada. Com certeza. E segundo, porque do tipo, a gente envelhece mesmo. Do tipo, eu envelhecer significa que eu não morri, tá tudo bem. Sim. Do tipo, eu não tenho problema com isso, não. Enfim, ginasial e colegial, que era mais ou menos o que a gente chamaria de Fundi 2 e médio, era pouquíssimo acesso. Era só gente de elite que tinha acesso, basicamente. Então, o programa de merenda ali, quando ele surge, ele ainda não chega na maioria das pessoas e também não tinha preocupação nenhuma com a qualidade. Nesse período de 50 a 70, o Brasil passou por uma sequência de políticas progressistas que foram implementadas. Era um momento, de novo, de grande crescimento da União Soviética. Isso afetava a visão dos demais países do que era fazer uma boa política. E a gente tinha embora a gente nunca tenha tido um governo socialista, infelizmente, a gente tinha uma oposição que se identificava bastante com a política socialista e, dentro do que era possível, pressionava para que algumas políticas que eram copiadas do modelo soviético fossem implementadas no Brasil. Então a gente teve um grande avanço, que acabou resultando na ditadura, né, de políticas que fomentavam o desenvolvimento industrial, a soberania, né, de geração energética, de produção industrial. Não tinha soberania de produção industrial, mas buscava-se ter. A gente tinha ali na época eu sempre confundo Jânio e Jango. O Jânio... vai, fala. Não, fala aí. Eu falo que o Jango é o que veio depois, é o que sofreu o golpe. Então foi o Jango. Gente, escreve quase igual e tem 5 letras e começa com J. Vai tomar no cu. Sim. Mas enfim, Mas eu acho que o Jânio também. Enfim, um dos dois. Um dos dois, Um dos Jotas. O Jã. Ele tinha uma política muito focada na industrialização do país. E nesse momento, o Brasil estava crescendo em termos de produção. Não só produção industrial, mas o Brasil, por ser um país agrícola, que é até hoje, e naquela época se falava já em reforma agrária, em produção interna de qualidade, porque a gente exporta muito mais do que a gente consome, do que a gente produz agriculamente. Tiveram políticas que foi de um desses dois, eu não vou lembrar quem é e eu não vou
preocupar com isso agora. Falaram que foi o Jango que sofreu o golpe. O Jango. O Jango. Mas o Jânio não era vice do Jango? Tem uma história dessa. Eu lembro. É isso. Ou o Jango foi vice do Jânio, eu sei lá. Eu sei que um dos dois, na época que estava presidente, fez uma política que a alimentação escolar, ela deveria vir da agricultura brasileira. Então, o governo comprava para incentivar o desenvolvimento da agricultura, Sim. comida da agricultura nacional. Isso faz parte da nossa política até hoje, né? De comprar da agricultura nacional para merenda e tal. E foi ali no começo da década de 70 que isso aconteceu. Então, foi nessa época que começou a se preocupar com a qualidade da comida da escola. Nessa época, a escola estava sendo um pouquinho mais acessível, mas ainda não era. Enfim, a gente foi ter uma expansão na escola durante a ditadura. E eu acho importante a gente deixar claro aqui que foi durante a ditadura que as pessoas passaram a ter acesso à escola? Sim, mas o acesso era uma bosta, tá? Não adianta nada a gente falar, agora todo mundo tem escola. Você tava tendo aula com alguém que não formou no ensino médio, que não fazia ideia do que tava fazendo. Então, assim, foi um modelo de expansão péssimo. E que educação era essa que estava tendo também, né? Que era uma educação terrível, que tinha moral e cívica, como se fosse algo muito incrível, né? Isso não foi bem no começo da ditadura, mas foi uma das políticas problemáticas da ditadura. Sim. E era justamente aquilo que a gente falou lá no começo, do aspecto taylorista da escola. Sim. Que foi implementado durante a ditadura, que a gente herda ainda. Que é de transformar a escola no quê? Num lugar que a criança vai, ela entra bem pequenininha, ela é preparada para exercer uma função na sociedade, geralmente uma função precarizada, mas que precisa de um mínimo treinamento, e sai de lá robozinho do Bolsonaro. Tipo, eu sou o robô do Bolsonaro. A função da escola durante a ditadura era essa. Sim. Não era formar pensador crítico, não era doutrinar. Era entregar uma única visão de mundo, não deixar ninguém questionar, você tinha medo pra caralho, você olhasse pro lado e alguém te denunciasse, e tinha todo esse fomento dessa política do medo. As pessoas se denunciavam, e às vezes eu denunciava você, não porque eu sabia que você era uma comunista malvadona, mas porque se eu não te denunciasse, talvez você ia me denunciar, e eu tava com medo de ser denunciada, então antes o seu do que o meu. E foi nesse molde que a escola se expandiu no Brasil. Durante o governo da ditadura, a gente tinha essa política do Jânio / Jango, que... Charlize respondeu a gente aqui no chat, ó. Charlize falou que o Jango, ele era vice do Jânio quando ele era presidente. E o Jânio renunciou em 61, e aí o Jango assumiu e sofreu o golpe depois. Mas o que eu não lembro é quem que fez a política que... Tudo bem. Que mandava ter comida do Brasil. Só pode ter sido o Jânio, porque o Jango nem chegou a ser presidente. O Jango, ele sofreu o golpe antes. Obrigada. Então, o Jânio, ele implementou essa política, mas ela não conseguiu ser posta em prática, porque aumentaram as escolas pra caralho e não tinha condição nem de ter aula, quem diria, de alimentar a população. A gente, durante a ditadura, não teve política nenhuma no sentido de garantir a alimentação na escola. E eu acho que isso diz muito sobre o governo ditatorial, tá? Eles não estavam interessados em cuidar da alimentação do povo. Aí a gente só foi ter mudança de novo no que diz respeito às políticas de alimentação no fim da ditadura. Então foi na Constituição de 88, a gente tem no artigo 208, inciso 7º, que assegura o direito universalizado à alimentação escolar de todos os alunos do ensino fundamental da rede pública a ser garantido pelo governo. Um ano antes de eu nascer, a alimentação escolar passou a ser uma obrigação do Estado. E aí eu vou dar um spoiler de quem já estava viva nessa época, quem vê pensa que eu lembro muito, né? Mas do pouco que eu lembro da escola, eu estudei escola pública. Do pouco que eu lembro da escola, não é porque acabou a ditadura e acabou a política da ditadura e acabou, a gente teve a nova Constituição, a gente teve a nova LDB que define o que acontece nas escolas, que as coisas mudaram imediatamente. Esse tipo de mudança leva tempo. Então, eu, mesmo tendo nascido já depois da nova Constituição, ainda peguei a escola que reproduzia muitos traços de políticas que eram da época da ditadura. Eu nunca tive aula de educação moral e cívica, pelo menos. Mas a gente fazia fila todo dia pra cantar hino embaixo de sol. Todos os hinos que você pode imaginar. Eu sei a porra da letra de sei lá quantos hinos que a gente ia cantar toda semana. Existia um preciosismo pelo militar, de ir militar na escola. Né? É um negócio estranho. O uniforme, botar todo mundo na mesma roupa. Existe uma questão de segurança relacionada ao uniforme. Tipo, a gente coloca aluno em uniforme porque se você tá você é uma criança, você é um estudante, é interessante que você seja identificado como estudante. Seja num passeio de escola, do tipo, eu vou no museu, eu
consigo identificar um aluno de longe mesmo, tem 3 graus de astigmatismo, porque ele tá uniformizado. Sim. Mas também por uma questão de organização social. Uhum. Então, é óbvio, a polícia militar no Brasil é uma merda. Mas a gente pega... eu tô querendo tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui para não soar errado. Tem determinadas burocracias que a gente enxerga ruim porque a gente tem um modelo ruim no Brasil. Uhum. Não que a existência daquela burocracia seja ruim. Uhum. Eu acho que é importante a gente entender que o significado de qualquer coisa ele vai existir dentro de um determinado contexto. Então, a gente olhar para o uniforme como algo ruim, porque a gente relaciona ao militar, é ruim porque a polícia militar do Brasil é uma bosta. Mas não que a uniformização, a padronização que seja, ela não tenha um motivo de ser. Uhum. E aí a gente pode questionar isso, mas, enfim, dentro da escola a gente entende o uniforme de uma forma completamente diferente, porque pra gente ele faz sentido. Sim, eu nunca tinha parado pra pensar por esse ponto. Agora eu tenho um respeito maior pelo uniforme. E aí, enfim, a gente teve, né, a Constituição dizendo que era obrigação do Estado, mas a gente ainda não tinha um como fazer. Era só do tipo, Estado, garanta. E aí começou a existir repasse de verba. Foi em 94 que a gente teve uma política importante, que foi a descentralização da alimentação escolar. Que antes a responsabilidade por garantir cardápio, o repasse de verba era tudo igual, independente dos hábitos alimentares de cada região. Isso só deixou de ser centralizado no governo federal em 94. Foi muito bom politicamente, tá? A gente pode falar que isso abriu muita brecha para corrupção. Sim, com certeza. Isso possibilitou que cada região comprasse do seu agricultor local. Embora tenha essa brecha para corrupção, foi muito benéfico para a agricultura local, porque ela passou a ser a base, ou uma boa base, da alimentação local. E aí, eu quero que vocês guardem as datas das coisas, tá? A gente teve o fim da ditadura, que foi quando a política passou a ser obrigatoriedade de alimentação. A gente teve o início do governo Fernando Henrique Cardoso. Por pior que tenha sido, eu não vou nem falar porque estamos ao vivo, ele foi um governo que ele estava num momento progressista. Tiveram todas as políticas de privatização que eu quero jogar molho na cara dele, pra não falar outra coisa. Mas a gente vivia um momento político progressista. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se não tivesse política sendo feita pro povo, o povo tava com a cultura de ir pra rua. Então, foram aprovadas também políticas que beneficiavam o povo. E aí, de novo, igual lá em 1930, 40, pra acalmar os ânimos. Do tipo, eu tô fazendo essa política boa aqui, mas eu privatizei a Telesp. Ou eu privatizei a Eletrobras. Né? Até Eletrobras. Hoje nem isso mais fazem. Não tem mais nada bom pro povo. Mas isso é tudo um projeto. É um desmonte da politização da população. Que tem acontecido, inclusive, nas escolas. A sua pergunta lá de existe doutrinação. Não existe. Uma das propostas da educação pública do Brasil é ensinar o pensamento crítico. Se você ensina o aluno a questionar, o pai vai na escola falar do tipo, mas você ensinou a falar indígena e não índio. Nossa. E meu filho tá falando que eu tô errado. Do tipo, sim, você tá, entendo o porquê de você estar errado. Mas tudo virou agenda woke, sei lá, do tipo, eu já... Mas é justamente porque esse processo que aconteceu durante a ditadura deu muito certo. De despolitizar a população. E aí, a gente teve essa lei em 94, de 94 até entrar a gente só teve lei relacionada à merenda que falava sobre a quantidade de repasse de verba. Então não mudou nada. Foi mudar quando? 2003, que entra o Lula, Fome Zero. Programa Fome Zero, para além de ter o programa de repasse de verba para as famílias se alimentarem, ele integrou muitos programas de assistência social. Não só repassando verba, repassando comida, mandando comida para as famílias, mas também, na época, hoje o Lula está falhando muito com isso, mas tinha um projeto de reforma agrária que perpassava o Fome Zero, e esse projeto, ele fazia com que a agricultura não é de subsistência, quando não é latifundiário. Agricultura familiar? É familiar mesmo que chama? Obrigada. Então, a agricultura familiar, ela fosse responsável por fornecer o alimento para as escolas. Aí entra você, a galera da sua área, porque foi no Fome Zero também que as escolas passaram a ter obrigatoriedade de ter nutricionista. Então, essa compra, ela não só era feita com qualidade, mas ela era feita por alguém que sabia o que estava fazendo. Você estudou escola pública também?
Não, eu estudava. Não. É porque uma coisa que me chocou muito, eu estudei escola pública. E a merenda na minha época, eu sou de antes de 2003, estudei eu terminei ensino médio em 2005, mas enfim. A merenda era do tipo, era um mingau que você tacava na parede e ele grudava. Eu não tenho ideia do que aquilo era feito. Macarrão com salsicha 5 vezes por semana. A melhor comida que ofereciam na minha escola era bolacha de água e sal com iogurte de morango. E assim, eu falo isso com muita tristeza, tá? Porque eu tinha comida em casa, mas eu sei que tinha gente na minha sala que não tinha. Sim. Então, o que aconteceu aqui? A qualidade da comida melhorou muito. Porque ela passou a ser planejada por alguém que sabia o que estava fazendo. A gente tinha, lá em 2003, 12% das escolas com nutricionistas. Em 2011, essa porcentagem era de 82%. Então, tinha nutricionista para fazer o cardápio em 82% dos municípios, não das escolas, desculpa. E aí, o que era outra coisa que era legal do Fome Zero? É que ele tratava estratégia para que a alimentação escolar, ela tivesse relacionada ao processo de ensino-aprendizagem e ao momento do desenvolvimento da criança. Então, preocupava-se com a quantidade nutricional, de fato, porque tinha alguém que sabia o que estava fazendo, propondo a alimentação. Não à toa, o Fome Zero, ele é um programa que foi replicado em muitos países emergentes. Então, ele, nesse primeiro período do governo Lula, até o primeiro governo da Dilma, ele era um programa excelente. O que mais que a gente tem de política aí? A gente teve a cartilha da alimentação saudável do governo Dilma, que era uma cartilha que ela era distribuída nas escolas. E aí, eu vou traçar outro paralelo que eu falei de quando eu era aluna, que a comida era deplorável. Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava. E uma das escolas que eu trabalhei aqui em São Paulo foi uma ETEC. Coisas que eram legais. A comida era sensacional. ETEC não tinha merenda igual as escolas públicas básicas. Eu fui aluna de ETEC também. Na minha época, a ETEC não tinha comida at all. Na ETEC, quando eu trabalhei aqui em São Paulo, já tinha comida. Eu nunca entendi por que ETEC não tinha merenda, mas não tinha. Eu levava marmita pra escola e esquentava no micro-ondas o refeitório dos professores, porque eu já trabalhava. E era a realidade da maioria dos alunos. Aluno de ETEC tudo trabalha. E passa o dia inteiro na escola também. Era muito absurdo não ter comida. Então, os alunos já tinham comida e a comida, você olhava e você ficava, caralho, eu quero comer essa comida. Depois, na faculdade, eu fui fazer estágio obrigatório na faculdade, eu fiz, enfim, na prefeitura de Guarulhos, que minha faculdade foi em Guarulhos, eu queria comer a comida que as crianças estavam comendo, porque era uma comida da hora, era uma comida que você olhava e falava do tipo, isso deve estar gostoso pra cacete. Então, a qualidade da comida melhorou muito graças ao Fome Zero. Então, é um crédito que a gente dá pro Lula, porque não só ele levou comida pra muita gente, mas ele levou comida com uma cara da hora, com um gosto da hora, uma comida que você de fato tem vontade de comer, sabe? Não era gororoba que me davam na escola lá em começo dos anos 2000. Essa cartilha da Dilma, ela era distribuída nas escolas. Os profissionais que trabalhavam na cozinha da escola, eles eram treinados para cozinhar seguindo as diretrizes daquela cartilha. Então, ela é um documento que eu guardo com muito carinho. Ela ainda existe, ela ainda tá lá no site acho que do Ministério da Agricultura, sei lá. Mas ela nunca foi revista. Eu acho que essa é a única tristeza que eu tenho em relação a essa cartilha. Ela é de 2010, talvez? Um pouquinho antes, eu acho, 2008. E aí, o que eu queria traçar com essa percepção de, tipo, a gente começou a ter muitas melhoras. Governo Lula, governo Dilma. Só que a Dilma sofreu um golpe. E a partir do momento que a Dilma sofre o golpe, tudo isso que a gente tinha conquistado... foi por água abaixo. Se desmancha. A gente teve, eu não sei se isso espalhou para o Brasil, mas pouco depois da Dilma sofrer o golpe, na época do governo Temer, o Dória tentou implementar aqui em São Paulo um programa que substituía a merenda, essa comidinha gostosa que tinha sido conquistada durante esses governos petistas, por ração humana. Eu lembro dessa treta. Era um bagulho ultraprocessado, com cara de ração. Se eu pegar a ração da minha gata aqui, a gente tá olhando pro que o Dória queria dar pras crianças comerem na escola. E aí isso não rolou por quê? Porque o povo quebrou o parquinho. Tipo, você tá maluco que você vai dar ração pras crianças na escola. E assim, as pessoas realmente saíram, as comunidades, pra protestar contra isso. E aí ele viu que ia ficar feio pra ele, não que ele se importasse com as crianças. Ele viu que ia ficar feio pra ele e deu pra trás. Eu lembro, e aí vocês vão ter que confiar em mim, tá? Porque eu procurei muito, inclusive eu tenho referência de tudo que eu tô falando aqui, depois não sei se você costuma deixar na descrição. Deixa. Mas eu posso passar. Quando eu tava na escola, o Alckmin já tinha proposto algo nesse sentido. Trocar a alimentação escolar por ração. Eu não achei nada. Inclusive, sobre o Dória, foi muito difícil achar. Nossa. E nem faz tanto tempo. Não. O do Alckmin, eu até passo um pano pra internet, porque era uma época que a internet era mato. Sim. Mas eu não achei nada. Então, vocês vão ter que confiar em mim que não foi a primeira vez que um governante de direita quis dar ração pra criança comer. E aí, o que eu quero
trazer aqui com toda essa história, porque ser marxista é isso, é a gente entender que cada coisa acontece num momento histórico. Eu quero que a gente entenda que os nossos direitos alimentares estão sempre à mercê de quem governa. Bastou a Dilma cair pro Dória querer dar ração para pobre. Bastou a Dilma cair para que o Fome Zero fosse enxugado. Não é que ele não existe, mas você ouve falar dele? A qualidade da comida da escola é a mesma? Não é? Bastou o Lula sair pro Brasil voltar pro mapa da fome e assim, né? Com o governo Bolsonaro. Então. Eu tenho colegas lá de Sorocaba que são professoras da rede pública lá, e uma coisa que me chocou muito foi, durante a pandemia, as escolas públicas, elas estavam distribuindo comida para as famílias dos alunos que, enfim, né, não tinham acesso à alimentação, que não eram autônomos na sua alimentação, que isso é um grande problema do capitalismo. Sim. E essa minha amiga, ela falou que ela tinha que ir para a escola para separar a comida que ia ser dada para e que a escola na qual ela trabalhava, a comida vinha estragada. E o diretor falava, manda, eles são pobres, foda-se. Do tipo, eles vão comer, porque se eles não comerem, eles não vão comer nada. Chega, isso é inacreditável. Essa é uma história que toda vez que eu lembro dela, eu fico puta. Sim. Porque é isso, Sorocaba é uma cidade que desde antes de eu nascer é dominada pela direita. E é esse o pensamento que a direita tem em relação à alimentação do pobre. Desculpa te interromper. Eu vi recentemente um vídeo do Ian e tava falando exatamente de uma coisa absurda, assim, que era de vender alimento vencido. Uma proposta de lei que eles estavam querendo para vender alimento vencido para a população. E assim, tá nem aí, né? Mas essas políticas, elas vêm dos Estados Unidos. Lá eles fazem isso. Vocês lembram que eu falei que a política que foi instaurada aqui, ela foi meio que churrupiada dos Estados Unidos, né? Sim, sim. É importante a gente olhar para as políticas dos Estados Unidos, porque você trouxe um exemplo que vai dar o gancho perfeito pro que eu queria falar. A gente, infelizmente, precisa olhar para os Estados Unidos para entender o que aconteceu, porque o Brasil copia as coisas de lá. E aí, o que tá acontecendo agora nos Estados Unidos? Porque eles estão um pouquinho mais adiantados, eles venceram no nível de absurdo neoliberal que eles conseguem implementar. E da mesma forma que eles foram pioneiros em colocar merenda escolar, o programa de merenda deles é muito problemático. Por quê? Primeiro, porque cada estado gere o seu programa de merenda escolar. E aí, tirando Nova York, o estado de Nova York, não a cidade, toda a merenda lá é paga em escola pública. O que eu encontrei é que o único estado que oferece comida grátis nas escolas públicas é Nova York. A gente tem esse problema. Esses estados que cobram, o que acontece? A criança ela é obrigada a ir pra escola. Existe uma questão de bullying muito forte lá. Então, se você não come a comida da escola, a sua chance de sofrer bullying é muito grande. Além do fato de, às vezes, a pessoa nem ter comida em casa pra levar. Porque do tipo, eu na escola, muita gente do tipo levava o próprio lanche, porque o lanche da escola era questionável. Às vezes a pessoa, ela não tem condição de levar o próprio lanche. 2, se ela não come o lanche da escola, ela vai sofrer uma pressão social muito grande. Eles têm um problema de comportamento muito sério nas escolas lá. Se a galera acha que a escola aqui no Brasil tá foda, é porque não tem ideia do que acontece nas escolas lá. É assustador. E aí, de uma forma ou de outra, esses alunos que não podem pagar, eles acabam sendo humilhados. Se não é pela pressão dos pares ali, dos outros colegas de sala, é porque ou o almoço vai ser negado pra eles, do tipo, eles vão entrar na fila e alguém vai falar, você não pode comer porque você tá com dívida, ou eles servem, tem alguns estados que ao invés de servir a comida bonitinha, servem uma fatia de pão de forma seco com pasta de amendoim. É pasta de amendoim? Manteiga de amendoim? Sei lá. Manteiga de amendoim aí, que eles falam, né? Mas eu acho que é pasta de amendoim. Enfim, tudo faz. Enfim, e aí ele vai ser visto como aluno que come o pão com manteiga de amendoim. Foda-se qualidade nutricional, foda-se tudo. Do tipo, é só pra não falar, não tô te dando comida, come essa bosta aí. A outra opção que eles têm lá é de fazer dívida. Então, os alunos, eles saem da escola, eu tenho matéria aqui, depois se você quiser dar uma olhada. Sério. Eles saem da escola, do tipo, você recebe seu diploma numa mão e o valor da sua dívida de alimentação na outra. E aí você nem terminou, você nem é um adulto ainda, você já tá endividado porque você precisava comer. A gente tem gente no Brasil interessadíssima em copiar o modelo de política que eles têm lá. Da mesma forma que a gente vê, às vezes, deputado falando que o SUS tinha que acabar, existem as pessoas que querem acabar com a merenda escolar. E aí, qual que é o ponto? O SUS, adulto usa, então adulto se revolta. Adulto sabe o quanto custa pagar por saúde ou não ter acesso à saúde. Os adultos que não têm crianças, inclusive. Quando é uma política que afeta principalmente as crianças, o que acontece? A criança ela não pode se manifestar, porque ela é uma criança, e aí sobrecarrega ainda mais a mãe que já é sobrecarregada. Então, assim, a gente tem um problema sério em relação à merenda. A gente tem uma perspectiva que não é boa se a gente olhar para de onde estão vindo as políticas que a gente segue. A gente tá num momento que a gente tá, que nem você falou, tipo, a gente teve uma política boa aprovada pelo Lula, que foi a de redução da quantidade de ultraprocessados na merenda. Mas se o Lula sair e entrar, sei lá, quem quer que seja no lugar dele, nada é garantido. Sim.